Boa tarde. Primeiro eu vou pedir para vocês ficarem de pé, que eu vou fazer uma oração para a gente começar. Dá uma esticadinha aí na sua perna. Feche os seus olhos. Espírito Santo, quero declarar agora que eu estou entregue ao seu mover e às suas palavras, porque é para isso que eu estou aqui. Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais, porque a sua palavra diz que é o Espírito que vivifica. Então eu peço que o Senhor venha para vivificar esse lugar e todos aqueles que estiverem aqui. Muito obrigada, Senhor, pela sua presença. Em seu nome eu oro. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Ixi, ficou pequeno aqui o púlpito para a minha Bíblia e para o... Vamos lá. Bom, pessoal, eu queria começar dizendo o seguinte. Que Deus desconstruiu todas as minhas expectativas... Podem sentar. Desculpa. Deus desconstruiu todas as minhas expectativas para o que ia acontecer aqui, nesse meu momento com vocês, na conferência. Primeiro que quando me colocaram para pregar na conferência, eu falei, gente, eu preciso estudar bastante, eu preciso me preparar, porque as pessoas estão com expectativa. Aí todo mundo que me cruzava falava, ai, eu gosto quando você prega, então olha, eu vou estar lá no dia que você pregar. Aí outra pessoa me encontrava, ai, quero ver o que você vai pregar. Aí eu recebi a mensagem na internet, a minha mãe da Bahia vai assistir você porque ela quer ver o que você vai pregar dessa vez. Eu falei, meu Deus, Senhor, não me abandone. Não me abandone, porque estou me sentindo pressionada. Vamos ser bem sinceros. A gente já brincou ontem, né? Mas na primeira noite foi o Lucinho Barreto. Que palavra. Na segunda noite foi o Douglas Gonçalves. Que palavra. E aí, assim, eu e o Ramon, a gente se olhava e falava, a gente vai pregar amanhã. Mas assim, meu pai, e mesmo antes, eu na preparação. E aí eu tenho uma surpresa para vocês. É uma meia pregação. Começou como pregação. E o Espírito Santo simplesmente bloqueou a continuação da pregação. Então eu quero dizer para o meu mestre, pastor José Luiz, que eu peço sempre o feedback da homilética, se eu estou fazendo certo, a divisão dos pontos e tal. Pastor, me perdoe por hoje. Porque não vai ter essa estrutura. Eu sempre peço também para Deus dar uma segurada no meu choro. Da última vez até deu certo. Teve gente que falou, nossa, você nem chorou. Eu estou assim, aprendendo. Mas dessa vez, eu vou falar que eu não consegui nem ficar no Isaías Saad. Eu passei o meu momento dentro da sala, tentando terminar a pregação, sem brincadeira, meia hora atrás. E Deus falou não. E Ele me falou algumas coisas e eu fiquei lá na sala chorando. E aí todo mundo passava e falava, coitada, quer um abraço? Todo mundo pensava, meu Deus, ela vai subir para pregar agora e ela está chorando na sala. Então, gente, Deus me falou o seguinte, que eu não estou aqui para tentar atingir expectativas de vocês. Então, que Ele possa falar, porque eu sei que Ele tem uma mensagem muito importante para essa igreja. E eu comecei pensando que seria uma palavra que chamaria uma conversa entre o homem e Deus, mas já mudou. A palavra chama, a partir de agora, face a face com a verdade. Estar face a face com Deus e ter uma conversa para poder perguntar e Ele responder, ou Ele perguntar e você responder, parece que é o sonho do ser humano. Gente, em todas as gerações, em todas as culturas, idades, épocas completamente diferentes, a gente vê uma coisa singular na humanidade. É o homem tentando falar com Deus. E assim, a gente sabe que oração é falar com Deus, ler a Bíblia é ouvir a palavra de Deus, mas o ser humano quer mais. Ele queria realmente sentar na frente de Deus, não é verdade?
Quando a gente senta, quando a gente está lá no fogo, no chaba, a gente fala, é hoje que ele vai vir e aí a gente vai conversar. E aí assim, vai ser conversa de verdade, porque eu quero perguntar e ouvir a resposta. Não é? O Lucinho até falou, às vezes Deus não responde mesmo. Mas esse desejo de conversar face a face com Deus é algo incomum de todos nós. Vocês já devem ter ouvido falar, a grande maioria, os mais velhos principalmente, a respeito do entrevistador famoso americano Larry King. Ele até morreu esse ano, né? O Ramon me falou, eu estou meio off, não tinha visto. Mas ele foi o maior entrevistador até hoje dos Estados Unidos. Ele entrevistou presidentes, ele entrevistou os maiores esportistas, as maiores celebridades, homens famosos dos Estados Unidos e do mundo. Imagina quanta experiência esse cara adquiriu, porque ele podia ainda pensar o que ele ia perguntar. E um dia perguntaram para ele, Larry King, se você pudesse escolher qualquer personalidade da história, quem você gostaria de entrevistar? E ele respondeu, Jesus. E aí falaram para ele, por que você gostaria de entrevistar Jesus? O que você ia perguntar para ele? E aí ele falou, se eu tivesse face a face com Jesus, eu ia perguntar, é verdade mesmo que você nasceu de uma concepção virginal? Quer dizer, é verdade que Maria era virgem? Seu pai e sua mãe nunca, antes de você nascer. É verdade isso? E aí falaram, nossa, mas por que você ia perguntar isso? Aí ele falou, porque essa resposta poderia mudar o rumo da história. A história dele, na mente do Larry King, claramente a gente pode ver que ele não tinha uma fé de que isso era uma verdade. Ele acreditava, será mesmo? Será? Talvez sim, talvez não. Então eu preferia sentar na frente do próprio Cristo e perguntar para ele. Mas eu quero perguntar para vocês, será que se ele sentasse na frente de Jesus e fizesse essa pergunta, ele ia ter fé? E aí eu pergunto para você, será que se você sentasse face a face com o próprio Jesus, você creria no que ele falou? Todo mundo pensa assim, afinal, quem vai discordar do próprio Jesus olhando cara a cara, né? Se a gente não está vendo, a gente tem um pouco de dúvida, mas imagina estar na frente dele. Mas eu estou aqui para contar uma história para vocês, uma história que fala a respeito disso, de uma conversa que alguns homens tiveram com o próprio Jesus, face a face, e a gente vai refletir sobre o que aconteceu. Quero pedir que vocês tragam a minha cestinha que eu pedi. Jesus com 30 anos, ele começou o ministério dele. E ele já começou com tudo, né? Desde a hora do batismo, quem estava lá ouviu a voz de Deus falando, esse é meu filho amado. Desceu a pomba para representar a descida do Espírito Santo sobre ele. A partir daí foi só milagre atrás de milagre, poder atrás de poder. É a outra cesta. Obrigada. A cesta do peixe. Foi milagre atrás de milagre, foi poder atrás de poder, manifestação. Bom, naturalmente, esse tipo de notícia corre rápido, certo? Então, multidões seguiam Jesus onde quer que ele fosse. Onde quer que ele fosse. E essa história acontece... Pode deixar aí, tá bom. Essa história, eu vou pegar para mostrar. Essa história acontece depois de Jesus já ter feito vários milagres e por isso ele estava super conhecido na região. Todo mundo ficava rondando ele na região da Galileia para ver qual era o próximo milagre e manifestação do poder de Deus.
E aí acontece aquele milagre, que foi um dos milagres mais impressionantes da história de Jesus, que foi o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu posso dizer que foi um dos mais impressionantes porque foi o único que os 4 evangelhos relataram. Então você imagina, Jesus fez um monte de coisa incrível, mas teve uma coisa que todos os 4, somente uma, que todos os 4 acharam que era imprescindível estar no seu relato da vida de Jesus. Jesus estava lá pregando para a multidão há muitas horas e os discípulos chegaram para ele e falaram: Jesus, o povo está ficando com fome. Então tragam aí o que é que tem para a gente. A gente não tem. Achamos aqui de um menino e eu quero agradecer os peixinhos que me trouxeram. Mas não são tão peixinhos assim. O que trouxeram para Jesus? 5 pães e 2 peixinhos. Mas também eu fico pensando, o trabalho deles era ser pescador. Será que para um pescador isso é um peixão ou um peixinho? Peixão, tá bom. Então pensem que era menor que esse, mas já que a plateia está grande, vocês vão enxergar pelo menos, né? Além de descalço, eu vou ficar cheirando peixe também, só a glória aqui. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus orou, repartiu o pão, começou a distribuir. Aqui nesse auditório, nós temos 1000 e poucas pessoas. Vamos pensar que lá tinha pelo menos 4 vezes o que nós temos aqui. Então, olha ao seu redor, olha quantas pessoas tem aqui. E imagine pelo menos 4 vezes o que tem. Isso foi suficiente. E pensa que eram peixinhos. Os caras ficaram tão impressionados que falaram: agora é a hora da gente pegar esse mestre, botar ele no ombro e sair gritando que ele é rei. Eles já começaram a falar: é ele. Quem a gente precisa para acabar com os nossos problemas é este cara. Ele vai ser o nosso rei. Jesus percebeu o que estava acontecendo, foi embora. Afinal, ele não tinha vindo para ser rei político, né? Naquela noite, Jesus subiu para o monte. Os discípulos pegaram um barquinho, desceram para o mar da Galileia e foram atravessar, que é um grande lago, né? O mar da Galileia, na verdade, é um grande lago. E aí a multidão, adivinha? Gente, a multidão, naquele momento, só estava stalkeando onde ele foi. Ouvi dizer que ele foi por ali, não, ouvi dizer que ele foi por lá. Onde ele estará amanhã de manhã, quando o sol nascer? E foi isso que a multidão começou a fazer, caçar ele. Naquela noite, quando Jesus desceu, os discípulos já tinham atravessado com o barco. Ele foi como? Andando sobre as águas. Os discípulos assustaram e falaram: calma, sou eu. Imagina o que era ser discípulo de Jesus naquela época, né? Só emoção. No dia seguinte, chegou de manhã, a multidão estava procurando quem? Jesus. Aquele cara fenomenal. É este que eu vou seguir. Chegaram lá, Cafarnaum, os discípulos já estavam lá, eles falaram: nossa, a gente viu o barquinho só que os discípulos entraram, cadê esse Jesus? Aparece Jesus. E aí começa a conversa que eu quero que vocês leiam e reflitam comigo, é a partir deste momento, onde a multidão encontrou Jesus novamente. Essa conversa está no livro de João, capítulo número 6. E eu vou ler a partir do versículo. A partir do versículo 25.
eles encontraram Jesus e começa a conversa face a face. A primeira coisa que esses homens falam é: mestre, quando você chegou aqui? Eles estavam pensando: como você veio? Por onde você veio? Ah, será que ele andou em cima da água? Ah, não, ele deu a volta. Quando que você chegou aqui? E Jesus responde: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. A conversa começou o seguinte: eles chegando e querendo a verdade face a face. E aí, o que mais você vai dar? Por onde você veio? E Jesus dá a resposta: eu sei por que você veio. Essa resposta, eu vou te dizer uma coisa: se nós estivéssemos em contato íntimo com o Espírito Santo o tempo todo, eu acho que ele daria essa resposta muitas vezes. Porque a verdade é que todo cristão vem por razões semelhantes a Cristo do que esses seguidores de Jesus. O que Jesus falou para eles foi: eu fiz um milagre impressionante ontem. Vocês não vieram pelo milagre, vocês vieram pelo pão. Comeram de graça. E aí ele continua, Jesus: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Aqueles homens que aparentemente eram os fãs número 1 de Jesus chegaram e falaram: e aí, mestre, por onde você veio? Ele fala: eu já sei porque vocês vieram. Então, para começar a conversa, a gente precisa alinhar uma coisa: vocês me querem por razões humanas. E eu sei. Jesus, quando encontrava os fariseus, ele já chegava na raça de víboras. Ele já chegava no cajado. Com esses homens, ele trouxe uma exortação. Mas ele não mandou eles embora. Ele falou: ah, é? Quer comer mais pão? Vaza. Afinal, a razão não era certa, mas a pessoa era. E é isso que a gente recebe quando a gente só procura Deus por razões humanas. E a resposta é um convite a enxergar o sobrenatural. A nossa conferência fala sobre o multiverso da palavra. E esse entendimento que existem realidades diferentes é o que todo cristão precisa ter. Existe a realidade humana, a realidade material, e existe a realidade espiritual, sobrenatural. E Jesus falou: meus irmãos, vamos olhar para o que é espiritual. Existe uma realidade que vocês não imaginam. Imagina Jesus no seu ministério, ele que veio do céu, ele que conhecia a plenitude da eternidade, ele conhece a presença de Deus, ele conhece a glória de Deus, o amor que existe nos braços do Pai, ele conhece a paz plena, ele conhece a felicidade, ele conhece saúde, corpo glorificado, ele conhece tudo isso. Aí ele olha para os seguidores que vêm e eles falam: é verdade que vocês estão vindo pelo pão? E a verdade é que no cristianismo de todas as épocas pós a vinda de Jesus, Deus deve pensar a mesma coisa quando a gente só deseja a sua presença e a sua verdade para receber pão. Não é que ele não quer dar pão, é lógico que ele quer dar pão. Se ele não quisesse dar pão, ele não tinha alimentado quase 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ele quer que você tenha pão. Mas ele acha uma pena você só vir pelo pão. Só vir pelas coisas que Deus pode oferecer para a sua vida
humana, o que são 70, 80 anos, isso é tão pouco. Isso é cegueira espiritual. E Deus não te fez filho para que você fosse cego espiritualmente. Ele quer que você veja a verdade. Mas a conversa continuou. Então eles falaram, bom, o mestre falou que a gente tem que pensar nas coisas de Deus, né? Então vamos falar uma coisa que ele vai gostar. Agora ele vai gostar, presta atenção. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha que povo crente. Chegaram para Jesus: olha, Senhor, o que faremos para alcançar as obras de Deus? Aí Jesus vem e responde o quê? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Prestem atenção no trocadilho que Jesus usou. Eles falaram: quais são as obras? Ele falou: é a obra. Só existe uma obra. E quem fez não foi você. E você nunca vai fazer. A única obra de Deus não são as obras de Deus. Como eu alcanço as obras de Deus? Ele falou: tem uma obra de Deus. A obra de Deus é: ele enviou alguém e vocês vão ter que crer. Então ele traz a segunda verdade. A primeira é: não me busque só pelo material, só pelo natural, só pelo que eu posso te dar nessa vida. E a segunda verdade é: não tente conquistar. Porque às vezes a gente quer, então fala: eu quero o espiritual. Senhor, ministra, derrama espiritualmente na minha vida. Fala: Espírito Santo, o que eu faço? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Putz, pequei hoje, como que eu faço? Deus não vai me aceitar. Ontem eu fiz isso, como que eu vou construir um relacionamento onde Deus possa me aceitar nessa realidade espiritual? Jesus fala: não é isso. A obra quem fez foi ele. O versículo 30 então continua: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? É mentira isso. Essa verdade, essa conversa não aconteceu. Para pensar. Ontem vocês comeram o pão e o peixe. Ontem. Eles comeram ontem o pão e o peixe. Uma cestinha que alimentou 5.000 pessoas. Eles queriam fazer Jesus rei. A hora que ele fala: vocês têm que crer em quem Deus enviou. Aí eles falam: foi você, então prova. Não bastou tudo até agora. Aleijado andou, cego viu, no casamento teve vinho, a multidão comeu tudo aquilo, mas você foi enviado? Então me prova. Gente, essa é uma das maiores realidades na conversa do homem com Deus. Porque é verdade, a gente está lá na caminhada com Deus. São 5 anos, são 10 anos, construindo relacionamento. Aí Deus te fala uma coisa e você responde: me prova. Então me manda a prova. Aí você lê a Bíblia. Tem uma promessa lá para os filhos de Deus. Aí você fecha a Bíblia e ora: me prova. Quero uma prova que o Senhor vai fazer. O que o Senhor vai fazer para me provar que isso é real? Foi isso que eles falaram. Sabe por quê, Jesus? A gente vai te explicar uma coisa da nossa história judaica. Você é judeu, mas talvez tenha esquecido. Sabe o que aconteceu? Os nossos pais comeram o maná do deserto. Como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Eles ainda deram uma aulinha de história. Jesus, você foi enviado de Deus, mas deixa a gente dizer quem é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que mandou maná, mandou pão.
Então, se o Senhor quer que a gente acredite que você é o enviado de Deus, a gente quer que o Senhor nos prove que o Senhor é o líder que nós esperamos. Na conversa face a face, Jesus com o homem, Jesus traz uma verdade, a palavra traz uma verdade, você diz, então me prova. Sabe por quê? Porque Deus... Eu creio que Deus é assim, Deus quer prover tudo que eu quero, Deus quer fazer minha vontade. Então me prova, Deus. Vamos lá. Eu quero ver, para eu crer, eu vou ter que ver. Mas Jesus respondeu, meus queridos, vocês estão falando do maná? Eu vou dizer uma coisa, em verdade, eu vos digo, que não foi Moisés que deu para vocês esse maná. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Mais uma vez eles estavam pedindo só maná, e ele falou, não é maná, é pão vindo do céu, pão de verdade. Aí sabe o que eles disseram para ele? Então nos dá sempre esse pão. Vai ter pão de novo? Teve maná, foi bom, meu pai comeu, ele gostou, agora eu quero esse pão. Cadê esse pão? O senhor pode me dar sempre? Me dá, me dá. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui é uma discussão, né, entre Deus e o homem, onde Jesus trouxe a verdade mais emocionante da Bíblia, a graça. Quando ele falou, gente, não é por obras, é por uma obra, e essa obra já foi feita por Deus, ele está mandando algo de presente para vocês. Deus ministra graça e amor, e o povo fala, então me dá minha necessidade. Aí ele fala, sua necessidade sou eu. Jesus está tentando abrir os olhos para a realidade de quanto o homem precisa de Deus. A graça é isso. Gente, eu sinto que a realidade da graça, às vezes ela é tão difícil de ser absorvida dentro da igreja, né? A gente recebe, daqui a pouco a gente já esquece dela. E entra em outros tipos de relacionamento com Deus, mas esquece do como a nossa necessidade é Ele. E Ele foi dado de graça. A primeira parte da conversa foi Jesus falando, eu sei por que você veio. A segunda parte da conversa é o porquê eu vim. Eu sei qual é a razão que você me procura, mas existe uma razão pela qual eu te procuro. Deus veio ao mundo. O Filho de Deus, que era o próprio Deus, veio a nós. Não precisa ser traçado um caminho para chegar a Ele, Ele foi a você. Sabe o triste? Estes homens estavam face a face com o Deus Filho. Mas no versículo 16, Jesus diz, porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Sinto dizer, mas eu acho que se o Larry King visse o próprio Cristo, talvez ele não mudaria nada na vida dele. Porque ele achava que estar face a face com Jesus e perguntar traria fé. Mas a gente vê nessa situação. E gente, eu vou ser bem sincera, eu falei para Deus, eu lendo, falei, não é possível.
Como foi possível? Eles estavam face a face com Jesus. Mas a verdade é que o plano precisava ser cumprido, né? O plano precisava ser cumprido. Mas ainda nos dias de hoje, o que acontece é isso. Alguém estar de frente, face a face com a verdade, e não crer. Essa história mexeu muito comigo. Que Deus me deu uma palavra para entregar para vocês. Que Jesus falou, eu sou o pão. Eu fui entregue de graça. Sabe para quê? Para que vocês tenham vida eterna. E eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Sabe qual é a vontade do meu Pai? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Quando eu estava fazendo a pregação e tudo começou a dar errado e eu estava super na expectativa de quais seriam meus pontos, de quais seriam minhas ilustrações, de como aconteceria. E aí as pessoas começaram, né, como eu disse, falar, ai, estou vindo te ver, que pregação, qual é o tema, Senhor? Eu vou ser envergonhada. Não vou atingir as expectativas da conferência. E quando eu estava lendo esse texto, Deus me falou, você não vai subir para atingir a expectativa deles. O que Deus me falou é que existem alguns filhos aqui que estão se perdendo. E é por eles que eu vim. E a conversa continua. Eu não vou ler todos os detalhes. Mas Jesus começa a falar, eu sou o pão. Eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Aqueles homens escutando, eles começaram a reclamar. Aquela paixão do dia anterior que Jesus ia rei já tinha passado. E aí eles falaram o seguinte, não é possível que ele está falando que ele é o pão enviado do céu. A gente sabe quem ele é filho de José e Maria. Já esqueceu o milagre, já esqueceu o sobrenatural. Eu sei quem você é, eu lembro onde você mora. Não vem me falar que você desceu do céu, que minha mãe conhece sua mãe ficou grávida. Você não venha falar que você é o pão do céu. E eu quero chamar vocês para uma coisa interessante. Aqueles homens eram judeus. E eles estavam completamente enraizados na lei de Moisés. Quando eles foram argumentar com Jesus, eles não falaram, Moisés nos deu maná do deserto. Quando eles quiseram agradar Jesus espiritualmente, eles falaram o quê? Quais são as obras de Deus que nós devemos alcançar? Quais eram as obras que eles estavam falando? A lei. Aquela lista de atribuições que todo judeu tinha que fazer. Só que prestem atenção. Alguma coisa lá impossibilitou com que eles crescem. Quando Jesus falou que ele era o pão da vida, ele falou, eu sou o pão da vida. E todo o que crer em mim terá vida eterna. Aqui ele apresentou a graça, ou seja, o que o judeu poderia ter falado? Mas o samaritano? Mas os outros caras? Não, Deus não é Deus de Israel, por que está falando todo mundo? Eles poderiam encasquetar com a graça. Mas eles duvidaram do quê? Da verdade.
João 14, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção. Ontem, quando eu estava no louvor, adorando a Deus, Deus me falou uma coisa. Vocês precisam entender a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é: a graça é imensurável. O amor não tem medidas. Se a graça fosse um caminho, seria um caminho que você não ia ver aonde está o final da rodovia para o lado de lá, nem para o lado de cá. Se todas as famílias da humanidade saíssem de carro para andar nessa rodovia, não teria trânsito. A graça é espaçosa. A graça não faz acepção de pessoas. E o amor? O amor muito mais. Amor nem poderia ser caminho, porque ele não tem começo nem fim. Se o amor é Deus e o Deus é infinito, o amor é algo que nós não vamos entender com a nossa mente humana. Porém, a porta é estreita. Mateus 7, versículo 13 diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Presta atenção. A graça é gigante, o amor é gigante, mas a verdade é única. Jesus morreu por todos. Ele amou a humanidade, mas só se reconcilia com o Pai quem acredita em Jesus. O que Deus me falou é: sabe o que a gente está fazendo com o Evangelho de Jesus? A gente está estreitando a graça e o amor, e a gente está ampliando a porta. Porque a gente não quer perdoar. Porque a gente não está suportando quem vai votar no outro partido político. Porque a gente não está aguentando o discurso LGBT. Porque a gente não quer ouvir o nosso vizinho que enche o nosso saco. Porque a gente não vai perdoar aquele irmão que fez aquela coisa terrível com a gente. Porque a graça, ó, Jesus pode ter muita graça, mas o amor é a mesma coisa. Agora, o que a gente está fazendo com a porta? Sabe como? A gente está começando a deixar entrar na igreja uma coisa que chama pluralismo espiritual. A porta é estreita. Não porque Deus faz acepção de pessoas, mas porque Ele só teve um filho que foi justo e perfeito. E esse é o único filho que morreu na cruz. E só por Ele. Isso não é acepção de pessoas. Sabe que o mundo está falando que o Evangelho é intolerante. Que o Evangelho é excludente. A graça não exclui pessoas, mas a verdade exclui mentiras. Sabe o que é o pluralismo espiritual? É a gente achar bonito qualquer tipo de busca espiritual. A gente começar a admirar pessoas que querem ter espiritualidade. É a gente começar a aceitar um discurso que diz: para amar a pessoa, você tem que abraçar suas verdades. Existe uma linha que diz:
que a gente não pode limitar o que é certo e o que é errado. E dentro da igreja, prestem atenção, a gente está só focado em dizer o que é errado nos costumes, na moral, nas práticas. E quando a gente foca nisso, muitas vezes nós estamos odiando as pessoas. Mas a gente está cego quando a gente não percebe que a gente começa a aceitar outros discursos. Diversos discursos que são contra Deus. Desde discursos mais simples que falam de pessoas tóxicas. A gente tem que, todo mundo que é tóxico tem que ficar longe de mim. E esse negócio, gente, quem é mais jovem sabe. Ai, tem uma amiga, ela é tóxica, me afastei. Ai, não sei o que é tóxico, me afastei. Não quero ninguém tóxico. Gente, meu Deus do céu, a gente foi chamado pro tóxico. Se tem alguém que eu quero, é o tóxico. Se teve uma coisa que Deus me deu de presente quando eu virei mãe, é uma coisa secreta entre eu e Ele, e eu vou abrir aqui para vocês. É que Ele me fez começar a sentir que outras pessoas eram meus filhos. Parece muito louco isso. Mas, às vezes eu vejo um marmanjo conversando comigo, e eu começo a sentir como se ele fosse meu filho. Tudo que eu quero é poder amá-lo e livrá-lo dele do mal. E aí eu comecei a achar estranho. E aí, um dia eu percebi, é isso que eu preciso. Que só tem um jeito da gente ser sal da terra e luz do mundo, se a gente amar como Deus, e Deus nos ama como filho. Então a gente tem que começar a amar o irmão não como tóxico, como filho, porque filho pode ser tóxico, pode ser do mal, pode ser tudo, que você vai querer que ele seja seu, você vai querer trazer ele para perto, você vai querer cuidar, você vai estar lá, você vai acordar de madrugada, você vai ter um amor sacrificial. Então a gente precisa amar um pouco mais como pai e mãe. Gente, olha que revelação, a hora que você vira pai e mãe, isso tem que estourar a tua cabeça. Você tem que falar, é esse amor que eu quero, mas não só para os meus filhos, para os outros também. Essa realidade de mandar embora todo mundo que é tóxico, nada, ninguém que me incomoda eu quero perto de mim, é uma das mentiras. Aceitar outras verdades, começar a dizer que outras religiões são aceitáveis. Começar a pensar, poxa, cada um tem sua liberdade, né? Cada um escolhe quem quer adorar e tá uma pessoa super do bem, super espiritualizada, né? E aqui eu vou falar uma coisa. Gente, se chegar alguém do Umbanda para ser meu vizinho, eu vou falar uma coisa. Aí que eu vou amá-lo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer não é se o pneu do carro dele estourar, sou eu que quero trocar. Se ele estiver chorando, sou eu que quero abraçar. Se ele precisar de dinheiro, sou eu que quero emprestar. Não é sobre rejeitar pessoas, mas é sobre olhar para ela e pensar: o que ela acredita é uma mentira. Para amá-la, eu não preciso achar que o que ela acredita talvez seja verdade. Isso é tentar expandir a porta. É achar que o importante é buscar um ser espiritual, isso que é Deus. Só que a Bíblia fala que quem rejeita o filho, rejeita o pai. Então não adianta buscar qualquer Deus e a gente pensar, está buscando pelo menos o Deus certo. Não é o Deus certo. Se a pessoa tem acesso ao Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Se a pessoa rejeita a única verdade, não adianta buscar outra espiritualidade. E a gente tem que ver isso. E a conversa continuou. Eles estavam escandalizados, horrorizados com essa história de pão da vida. Jesus. Eu quero que vocês lembrem comigo como Jesus agiu quando ele viu um pecador.
Aquele clássico é da mulher adúltera, que os judeus queriam apedrejá-la, os fariseus, e Jesus chega e fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Os caras ficaram constrangidos, não apedrejaram aquela mulher. Jesus chega para ela e fala: alguém te condenou? Ela fala: não, ninguém me condenou. Eu também não te condeno, vá, não peca mais. Gente, Jesus viu o pecador, o pecado não espantava ele. O pecado atraía. Jesus falou: é para eles que eu vim para os que estão sofrendo, eu vim para os que são pecadores, é para eles que eu vim, meu coração arde por eles. Mas agora, paralelo, preste atenção como Jesus trata a incredulidade. Ele começou a falar: eu sou o pão da vida, eu sou o único caminho, Jesus, Deus que me enviou. E aí os caras: nossa, meu Deus do céu, ele está falando que é o pão da vida? Ah, quer saber? Sou o pão da vida. E quer saber qual é o pão? Minha carne. Para estar em mim tem que comer a carne e beber o sangue. Jesus é assim: eu falei a verdade, escandalizou, você vai ver que piora. Eu não tenho medo, porque assim, o pecado eu abraço, mas a incredulidade, meu filho, não acreditou nessa verdade? Achou difícil achar que sou pão da vida? Piora. Tem que comer minha carne e beber meu sangue. Os caras que conheciam canibalismo ficaram horrorizados. Meu Deus, olha o que ele está falando. A gente vai ter que comer ele. Beber sangue. Beber sangue é coisa do demônio. Jesus não amenizou a verdade. Não amenizou a verdade. Escandalizaram, mas essa é a minha verdade. É para ela que eu vim. Sabe o que os discípulos seguidores de Jesus falaram? Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Nossa, que duro isso que ele está falando, né? Quem que vai aguentar esse discurso? E o que Deus me falou para falar para vocês é o seguinte: quem aqui é pai e mãe? Essa palavra é para vocês. A sua geração está sofrendo ataque espiritual, a perseguição da igreja. Mas eu vou dizer o que é que seus filhos vão sofrer, e eles já estão sofrendo. Os pais estão preocupados se o filho está transando com alguém, com o namorado, se o filho foi usar droga, se o filho foi ouvir a música do funk e rebolou até o chão. Os pais estão preocupados só com isso. É importante estar preocupado com isso, mas é claro que é. Só que tem uma coisa que vocês não estão percebendo, vocês estão perdendo. Essa voz é do seu filho. Sabe o que a geração dos seus filhos está falando? Ai, que discurso difícil. Quem que vai aguentar esse discurso do Evangelho? Ai, é um pouco intolerante, né? Nossa, falar que uma coisa é certa, outra é errado, parece meio arrogância, né? Você vê uma pessoa tão do bem lá, espiritualizada, você fala que não é aquele caminho, não é o caminho que Deus tem para ela. Nossa, por que a gente tem que pensar que a nossa fé é certa e a do outro é errada? Cada um escolhe sua fé. Ai, que discurso difícil, quem pode aguentá-lo? O que o Espírito está falando é: se preocupem com as obras do seu filho, porque as obras podem engrandecer o Pai, mas estejam muito vigilantes, porque a estratégia de hoje não é tirar a graça, porque a graça ninguém tira, é tirar a verdade. Outro dia uma menina de 17 anos veio aqui. E aí, ela veio pela primeira vez na igreja, com uma amiguinha convidada. O Ramon já me ligou no FaceTime e falou: vem aqui, você precisa falar com uma pessoa. Cheguei, aí ele falou: ela quer perguntar umas coisas, é melhor você. E aí a menina falou assim: oi, tudo bem? Eu falei: oi, prazer, seja bem-vinda. Ela é a minha primeira vez aqui, mas eu vou te avisar, eu sou agnóstica. Eu falei: ah, tá. Qual é o seu nome? Ela: eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Bissexual vai para o céu? Sabe o que eu falei para ela? Vai.
Aí ela perguntou de novo, bissexual, só para ter certeza, né? Vai que ela não ouviu direito. Bissexual vai para o céu? Eu falei, vai para o céu, mas só tem um caminho. O que eu creio é assim, só tem um caminho, o caminho é Jesus. E posso te contar uma coisa muito legal, não precisa fazer nada para entrar por esse caminho. É de graça, sabe por quê? Porque Ele ama você. Mas é só um caminho. O que eu creio é que, se você crer em Jesus, no sacrifício dele, que ele fez por amor a você, o sangue dele vai encobrir tudo que você já fez na sua vida. Mas não é porque ele vai encobrir porque você é bissexual. Porque o sangue dele precisa cobrir o heterossexual, o homossexual, o bissexual, o assexual. Hoje a lista é muito mais longa. O sangue dele precisa cobrir de todo mundo. E eu falei, posso te falar uma coisa? Graças a Deus que é de graça, porque senão eu nunca teria conseguido. Mas a resposta é, bissexual também vai para o céu se entrar na porta estreita. Sabe o problema? A igreja dizer que a porta estreita é a santificação. Porque se está certinho, entrou. Mas se errou, saiu. Está certinho, entrou. Errou, saiu. Não é isso. A santificação é o depois da verdade. Porque Jesus falou, eu sou o pão da vida e o pão é a carne. Mas você, quando você estiver em mim, você vai comer minha carne e beber meu sangue. Ou seja, você vai se conectar tanto que você vai incorporar quem Ele é. Aí eu falei para a menina, mas eu preciso te falar a verdade. Todo mundo que entra pela porta estreita, que é Jesus, todo mundo é mudado. Falei, minha querida, se eu não tivesse aceitado Jesus, você nem imagina quem eu seria capaz de ser. Só eu mesma consigo ver todo o mal que já passou pela minha cabeça. Então eu falei, todo mundo é mudado. Eu fui mudada, eu sou heterossexual, sou casada, fui completamente mudada. Se você aceitar essa verdade que é Jesus que salva, Ele vai te mudar tudo. Mas Ele não vai mudar a sexualidade, vai mudar tudo. Tudo. Aí ela, interessante. Gostei, vou voltar. Eu falei, volta mesmo e me procura. Aí sabe o que ela falou? Deixa eu contar, minha família é evangélica. Vocês nem imaginavam dessa, né? Minha família é evangélica. Quando eu tinha 13 anos, eu falei para o meu pai, pai, sou bissexual. E ele falou, minha filha, pelo amor de Deus, você vai para o inferno. Sabe por quê? Porque ele deu uma diminuída na graça e deixou os bissexuais para fora. Porque ele achou mesmo que ele precisava convencer com palavras que a filha dele precisava, pelo esforço próprio, mudar. E por causa disso ele roubou a verdade dela. Quero dizer, se você está aqui e alguém um dia roubou a verdade de você, o Espírito fala que é por você que eu vim. Porque a vontade de Deus é que nenhum filho seja perdido. E os filhos estão espalhados pelos 4 cantos. E a gente que tem a obrigação de ir lá buscar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Começa um novo tempo agora. Hoje, você lembre dessa conferência. Que Deus vai fazer aí a Church. Uma igreja onde a gente vai trazer para dentro os filhos que precisam ser resgatados. E você, como parte do corpo de Cristo, vai ter que lembrar que a graça é extensa e a porta é estreita. E nós estamos aqui para trazer de volta a verdade. Porque quem santifica é Jesus e não a igreja. A igreja tem que ser a obra de Cristo na vida das pessoas que estão lá fora.
O ano que vem é ano de eleição. Meus queridos, uma coisa é a gente discutir a nossa opinião política e o que a gente acredita que é a vontade de Deus para o nosso voto e para o voto da igreja. Outra coisa é a gente rejeitar os filhos que votam no outro partido. Porque a gente não pode estar fechado para os diferentes. Nós não podemos estar fechado para os que nos xingam, nos rejeitam, cospem na nossa cara. Não foi isso que o Douglas falou? Que a gente recebeu vida para morrer? Para morrer por quem? Pelos outros? Isso que é morrer. Então vamos botar na parte prática. Sabe aquele cara que você não suporta? Tem que suportar. Tem que suportar. Mas sabe uma coisa que você não tem que suportar? Meias verdades. Quem aqui é jovem adolescente, levanta. Prestem atenção. A dificuldade que os nossos pais e os nossos avós muitas vezes tiveram de aceitar a graça, a geração de vocês vai ter de aceitar a verdade. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, ou seja, romperão com a fé, abandonarão a fé, farão um divórcio, aquilo que era aliança foi quebrado. Mas sabe como que eles vão abandonar a fé? Ouvindo doutrinas de espíritos enganadores. Prestem atenção. O perigo do filho se perder não é ele pecar, é ele crer numa mentira. O que afasta o filho é uma verdade que diz que Cristo não é o único que salva. Então vocês prestem atenção, porque a geração de vocês é a geração que está sendo contaminada com essa mentira. Mas eu quero encerrar a minha palavra dizendo que tem uma saída. Sabe qual é a saída? Jesus, quando eles ficaram abalados, escandalizados, Jesus veio e trouxe mais verdade, escandalizou muito mais. Os seguidores começaram a ir embora, e vários foram embora. Vários foram embora. E aí ele disse: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A temática dessa conferência é o Salmo 119, por vezes ele repete: vivifica-me pela sua palavra. O que traz vida e que te possibilita a fé é a vida do Espírito, é a vida que vem pela palavra. Sabe o que é que vocês vão ouvir? Que isso aqui é intolerante. Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que permanecer. Sabe por quê? Porque a sua geração que permanecer vai amar como Cristo amou. Porque vocês estão abertos para amar. Quem permanece na verdade vai amar de verdade. Mas eu quero terminar o texto, que não acabou. Depois de dizer isso, ele olha para os 12. Porque assim, existem aqueles que estão seguindo. E existem os 12. Deus te entregou o evangelho para que você seja como os 12.
Não como o cara que estava seguindo pelo milagre, estava seguindo pelo pão. Estava seguindo porque o que ele vai me dar, o que ele vai me dar. Mas na hora que ouviu a verdade, vazou. Jesus olhou para os 12 e falou: e aí, estão escandalizados? Vocês querem ir embora? Se tiver escandalizado com a palavra, pode ir embora, porque não tem saída. Não se relaciona comigo quem está escandalizado com a palavra. Não se relaciona comigo quem está escandalizado com a palavra. Mas tem um discípulo que levantou e disse: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde eu irei? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Vai ser duro. Vai parecer intolerante para a sua geração. Só pode existir um caminho só. Só uma verdade, é só um Salvador. Isso é injusto. Vocês falam que uma coisa é certa e outra coisa é errada por causa de um livro que foi escrito milênios atrás. Isso não é certo, isso é errado. E Jesus vai olhar para vocês e vai dizer: vocês estão escandalizados, vocês querem ir embora, mas o mesmo Espírito que manifestou naquele momento na vida de Pedro, quer se manifestar na vida de vocês, para que vocês digam: eu não tenho para onde ir, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu vou pedir para todos se levantarem. Esse é o tempo onde a igreja tem que saber levar a verdade de Cristo e ser Cristo. São dois lados de uma moeda transformadora. Porque você prega a verdade de um único caminho, mas você consegue manifestar que esta porta estreita que você entrou, mudou a sua vida, e hoje você é capaz de ser um homem como ele foi, que não tinha medo de pecador, que não tinha medo de estar perto do pecado, que não achava que tinha que ter um discurso político para conquistar Deus, que não achava que tinha que fazer ABC para conquistar Deus, mas que estava tão conectado com Deus, porque hoje você pode comer da sua carne e beber do seu sangue, Ele pode estar em você, porque Ele está por meio do Espírito, e o Espírito vivifica. Feche os seus olhos. E eu quero pedir que você diga agora. Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Eu quero que vocês respondam para Deus, como um compromisso de aliança, de uma única verdade. Eu te pergunto, você está escandalizado? Você quer ir embora? E você diz: para onde eu irei, se só Jesus tem palavras de vida eterna? Você que está aqui, que um dia ouviu que de acordo com quem você está incapacitado de se chegar a Jesus, eu quero dizer, essa é uma grande mentira. O meu coração arde por você. Os meus braços desejam te dar um abraço e dizer: a vontade de Deus é que nenhum dos seus filhos se perca. Nenhum. Igreja, se prepara, porque é a hora de receber os filhos. É hora de receber os filhos como filhos, sem julgamento, sem discórdia, sem soberba, sem religiosidade, sem maldade.
É hora de abraçar a grandiosidade da graça que você recebeu e que você é capaz de dar. Senhor, eu selo agora, Senhor, um novo tempo na IA Church. E eu peço que o Senhor levante aqueles que têm um chamado especial para os seus filhos perdidos. E eu clamo, Senhor, levanta um exército. Senhor, levanta um exército, porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado, esse é o nosso ID. Onde estão seus filhos que nós desejamos, junto com o Senhor, resgatar?